Copa do Mundo e o que tem de aposta esportiva, empresa de bet, lucrando bastante, né? Porque Copa do Mundo é muito jogo, mexe com o sentimento te conecta a um hábito ali, que é o da aposta esportiva, que muita gente faz por entretenimento, mas uma galera se dá muito mal com isso. O que é que tem havido? E o Eli Jonas vem contar pra gente, porque é o nosso analista de segurança pública. O Ministério Público do Distrito Federal abriu uma nova ação contra Virgínia Fonseca e contra também um site de apostas chamado Blaze, por propagandas abusivas durante a Copa do Mundo. E aí, Eli Jonas, que medidas foram tomadas? A ação diz respeito a quê? Nos conte, por favor. Elisa, importante primeiramente falar que é uma ação civil pública, não é um inquérito criminal, penal, porque se trata de uma relação de consumidor, segundo o Ministério Público aqui do Distrito Federal. E essa ação, já respondendo a sua pergunta, o que o Ministério Público pede, eles pedem uma indenização de 120 milhões de reais para a Virgínia Fonseca, influenciadora, empresária, que tem mais de 55 milhões de seguidores em apenas uma rede social, e também da plataforma de apostas a Blaze, que é uma das maiores e mais conhecidas também do mercado. Por que o Ministério Público está pedindo isso nessa ação e também pedindo à Justiça do DF que se encerrem as propagandas dessa plataforma com a Virgínia Fonseca durante a Copa do Mundo? O Ministério Público diz que há irregularidades e propaganda abusiva em desconformidade com a regulação atual, já que as blazes são regulamentadas pelo governo federal. E dentro dessa ação civil pública que foi aberta ontem, tem 855 páginas que a gente está lendo uma por uma para entender melhor aqui. O Ministério Público diz o seguinte, que houve inclusive a infiltração de servidores do Ministério Público dentro dessa plataforma, como se fossem clientes, para levantar informações, provas para essa ação civil pública. Colocar tudo no papel mesmo, com provas, com prints, com PDF. Dizem o seguinte: o objetivo foi monitorar as comunicações promocionais e de marketing da operadora, garantindo a preservação da cadeia de custódia digital dos documentos obtidos. Foram incorporados, por exemplo, e-mails publicitários enviados pela Blaze, capturados em forma de PDF a partir de um serviço do próprio e-mail, tudo isso dentro dessa cadeia de custódia. Cadeia de custódia é o caminho que é colocado ali, construída uma prova para uma ação, seja civil, seja criminal, para guardar a evidência que foi coletada até o fim de um processo, não ter uma questão, ninguém questionar a legalidade dessa prova que foi colhida. Então, tudo isso para guardar a cadeia de custódia. Sobre essa infiltração também, o Ministério Público diz o seguinte, que os documentos evidenciam que a Blaze adota uma estratégia sistemática de envio ostensivo e direcionado de e-mails aos consumidores cadastrados. E aí detalha, essa prática incentiva ativamente a realização de apostas por meio de ofertas com linguagem persuasiva, senso de urgência artificial e promessas de benefícios com elevado apelo comercial. E estaria em desconformidade, em desacordo com o Código do Consumidor Brasileiro, de acordo com o Ministério Público. O promotor do caso, inclusive também, Paulo Binicheski, ele diz que a Virgínia Fonseca não é apenas uma influenciadora que divulga aposta, ela é, entre aspas, o braço operacional dessa casa de apostas e lucra 30% com as perdas dos apostadores, das pessoas que estão colocando dinheiro ali e que estão perdendo, segundo esse documento do Ministério Público enviado à Justiça. Tem um outro ponto também, como eu disse, o Ministério Público pede à Justiça essa indenização de 120 milhões de reais, porque no entendimento do Ministério Público, os cálculos que a empresa movimenta são de 600 milhões por ano. Então é uma parte para indenizar para todo mundo que está perdendo. Então agora, esse caso vai ser analisado pela Justiça para saber se vai haver essa indenização, se a Virgínia vai prestar um depoimento, os representantes também da empresa Blaze vão prestar depoimento ou não. Tudo passa para uma nova fase dessa análise da Justiça aqui do Distrito Federal. E claro,
como o Ministério Público está acusando essas duas empresas de irregularidades, fomos atrás do outro lado de todo mundo, como tem que ser. E o lado da Virgínia diz o seguinte, a equipe dela: as alegações serão respondidas tecnicamente nos autos. Contudo, cabe destacar que a própria petição inicial reconhece a existência de diligências ainda pendentes, incluindo a requisição de contratos e outras informações relevantes. E a defesa entende que o Ministério Público poderia ter aguardado a conclusão das apurações instauradas pelo próprio órgão e que certamente daria outro rumo à demanda. Isso aqui é uma resposta, inclusive, porque em uma outra ação, o Ministério Público pediu para a Blaze, requisitou o contrato da Virgínia Fonseca com essa plataforma de apostas, por entender que ela ganharia naquela chamada, abre aspas, cláusula da desgraça, cláusula da perda em cima dos apostadores que estão perdendo dinheiro. Então, foi feita uma requisição, o contrato ainda não chegou no Ministério Público e é isso que a assessoria dela está dizendo também aqui. Já finalizando, a empresa Fogo Entertainment, que é a detentora da marca Blaze no Brasil, diz que não tomou conhecimento ainda, nem foi formalmente intimada a respeito desse caso, mas que se mantém comprometida com a transparência e conformidade com a legislação e regulamentação em vigor no país. Tudo detalhado do outro lado de todo mundo também e a investigação continua. Elisa? Assunto que é muito bom, né? Importante, porque traz muito debate e reflexão para a gente, né, Eli Jonas? Qual deveria ser o limite de divulgação de uma aposta esportiva? De que maneira? Se você coloca uma advertência na hora que faz o anúncio, cuidado, isso pode gerar vista. Você que está nos assistindo, você avalia que isso é eficaz? Que alertar é eficaz? E aí eu vou fazer um gancho para uma outra questão comportamental que era tão comum na década... Eu não sei, que ano você nasceu, Eli Jonas? 93. 93. Foi uma época, se eu não estiver enganada, já de transição, porque antes disso, propaganda, por exemplo, de cigarro e de outras bebidas era super comum, em qualquer horário. Às vezes até era o horário do desenho, estava passando, porque na nossa época, né, para lá, antes de 1995, era muito comum passar desenho de manhã. A gente vivia assistindo desenho de manhã, hoje você vive assistindo ao live, no caso. Naquela época, passava em qualquer horário, anúncio, tinha uns comerciais, era um homem num cavalo, correndo e tal, e era uma publicidade maravilhosa para falar de um cigarro. E aí eu estou fazendo um gancho para te levar para um outro assunto. A partir de agora, e daqui a pouco a gente volta com ele, Jonas Maia, eu vou trazer Vitória Queiroz aqui para a tela. O que a Vitória vem contar para a gente? Que a partir de agora, as publicidades de bets terão que ter advertência, como já existe com as de cigarros e com as de bebidas. Por exemplo, dizer que apostar causa dependência ou apostar faz você perder dinheiro. Vitória Queiroz, nos conte, por favor, de onde é que veio essa medida, como é que ela foi anunciada, o que nós sabemos neste momento. Bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Live CNN nessa sexta-feira. Essa medida foi anunciada ontem pelo Ministério da Fazenda e os mais detalhes acerca dessas novas regras vão ser divulgados hoje ao longo do dia. O que a gente sabe até agora é que o Ministério da Fazenda vai obrigar as empresas a exibirem pelo menos 3 advertências antes de uma publicidade de bet. São eles: o primeiro aviso, o Ministério da Fazenda adverte, apostar faz você perder dinheiro. O segundo aviso é o seguinte: o Ministério da Fazenda adverte, apostar pode causar dependência. E o terceiro aviso é o seguinte: o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Então, a partir de agora, toda publicidade de bet vai ter que conter esses avisos, essas advertências, assim como a gente vê com propaganda de bebidas alcoólicas. E essa é uma estratégia que o governo federal está adotando nesse momento para evitar uma publicidade abusiva de casos de aposta nesse contexto que a gente está falando de Copa do Mundo e que isso tem entrado na discussão pública e também chegou aqui no Ministério da Fazenda. Além dessas advertências, Elisa, o Ministério da Fazenda também informou que vai ser vedada a condição de induzir esse apostador ao erro. E o que isso significa? Significa que não vai ser possível realizar uma espécie de mistura de comentários e recomendações que possam induzir esse apostador a fazer uma determinada aposta e fazer isso. Opa!
Falhou o sinal aqui da Vitória Queiroz enquanto você está vendo aí essas imagens aparecendo das autoridades, incluindo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e essa medida, né, que são as regras mais rígidas. É um anúncio que ocorreu ontem e a gente traz para vocês aqui o efeito. Opa, abemos Vitória Queiroz novamente. Minha querida, pode continuar, por favor. Vamos lá, Elisa. Então, vamos retomar de onde eu estava parando, que é o seguinte: o Ministério da Fazenda vai divulgar esses 3 avisos, essas 3 advertências, assim como a gente vê em propaganda de bebida alcoólica, e além disso vai proibir que essa bet induza o apostador ao erro. E como é que isso vai acontecer? Não vai ser mais possível fazer publicidade e ao mesmo tempo fazer um comentário ou alguma recomendação que induza esse apostador a fazer uma determinada aposta, porque na avaliação do governo federal isso pode induzir essa pessoa ao erro. Além disso, também fica proibida a divulgação de ganhos como isca. O que isso quer dizer, Elisa? Que a publicidade não vai poder apresentar essa bet como uma forma de ganhar dinheiro fácil ou que é uma forma de investimento, ou também que é uma possível solução financeira para esse apostador. Então essas são as principais regras e recomendações que as bets vão ter que seguir a partir de agora. A estratégia que o governo encontrou para evitar uma publicidade abusiva nesse segmento, e além de uma multa de 20% sobre faturamento se houver descumprimento dessas regras, podem ter a sua autorização de funcionamento suspensa, e se houver reincidência, essa autorização pode ser suspensa de forma permanente. Volto com você. Vitória Queiroz, muito obrigada, conversando com a gente ao vivo da Capital Federal. E a gente vai aos poucos aqui compreendendo, né, esses movimentos da sociedade. Eu citei para vocês cigarro e bebida, e aí eu também lembro aqui que ali pelas andanças de 2008, 2009, também ocorreu uma nova regra, que era, à época, criança não podia mais fazer comercial de TV comendo os alimentos, ou seja, você não podia mais colocar criança impulsionando outras crianças a comerem determinados alimentos. E toda a indústria da publicidade no Brasil teve que se adaptar, né? Teve que começar a pegar gente com mais de 18 anos para poder gravar algo, comendo algum alimento, algum material publicitário, né, para aparecer num comercial de TV. Assim como cerveja, também já era assim há muito tempo. Você só podia gravar um comercial de TV ali em cena se você tivesse mais de 24 anos. E aí você poderia aparecer bebendo. Hoje em dia a regra já ficou muito mais rígida. Então são vários cenários que eu estou citando aqui de exemplo, só para servir de referência para a gente refletir sobre este momento da aposta esportiva, né? De como é que vão ser as regras para tentar segurar as pontas de algo que tem como base entreter, mas que faz muita gente ficar muito endividada no desejo de ganhar um dinheiro, pagar as contas, melhorar de vida, infelizmente endividar-se.